Então, olha só, eu apliquei a regra do produto, tá? Derivada do primeiro, derivada desse primeiro colchete, que deu menos 12, vezes o segundo, mais o primeiro, que é o menos 12x, vezes a derivada do segundo, que daí sim vem esse menos 2 para frente, o expoente que é menos 3, vezes a derivada do de dentro. Bom, como resultado, nós vamos ter esta expressão aqui, se nós formos trabalhando, colocando em evidência, voltando o expoente para o denominador. Bem, então fiz isso só para a gente não demorar mais no acerto daquela expressão. Derivada, encontrada a derivada segunda, agora a gente tem que encontrar os pontos em que essa derivada segunda é zero, tá? Porque exatamente nele é que existe a troca de concavidade. Então, esses pontos em que ela não está definida a zero, quando que 36 vezes x² menos 1 dividido por x² mais 3 ao cubo vai ser zero. Bem, para qualquer valor de zero, o denominador nunca vai ser zero. Então, não tem uma restrição de domínio. O x aqui embaixo, então, independente do valor, ele está sempre elevado ao quadrado, vai dar sempre um número positivo, mais 3 vai ficar mais positivo, elevado ao cubo vai ficar maior ainda e positivo. Ou seja, nunca vai ser zero, e nem poderia. Essa expressão vai ser zero, então, quando? Quando o que está aqui dentro do parênteses, x² menos 1 for zero, certo? Então, x² menos 1 é que pode ser zero. Não existe outra possibilidade desta expressão ser zero. x² menos 1 igual a zero, resolver isso a gente tem várias maneiras, mas a maneira mais fácil é de reescrever isso como uma diferença de quadrado, x mais 1 vezes x menos 1 igual a zero. Com isso, a gente identifica aí que isso vai ser zero quando x for igual a 1 ou x igual a menos 1, tá? Então, esses são os candidatos a pontos de inflexão, né? Se houver, a gente vai ver, ó, mudou a concavidade, então, ponto de inflexão. E aí a gente vai fazer uma tabelinha e usar esses intervalos, esses pontos de inflexão para montar os intervalos e fazer o teste, só que daí calculando o sinal da derivada segunda. Então, eu vou montar aqui um intervalo para x menor que menos 1, outro intervalo para valores de x entre menos 1 e 1, e um terceiro intervalo para x maior do que 1. Então, esses pontos de inflexão, esses candidatos a pontos de inflexão, monto os intervalos. Vou pegar valor de teste. Vou pegar aqui menos 2, aqui eu pego 0, que é mais fácil, aqui eu vou pegar o 2. E agora eu vou substituir, para achar esses valores de teste, para achar o sinal da função. Notem aqui que só me interessa o sinal. Se ela for positivo, se esse sinal for positivo, eu concluo que ela tem concavidade para cima. Se o sinal for negativo, eu concluo que a concavidade é para baixo. Então, não preciso fazer a continha exatamente, preciso saber o sinal. A gente já sabe aqui que o sinal do denominador vai ser sempre positivo, certo? Porque o x está sendo elevado ao quadrado. Então, eu não me preocupo, não vou me preocupar que vai dar sempre positivo. Eu vou ver o sinal, então, do numerador, tá ok? Bom, então, olha lá, o sinal da derivada segunda. Se eu puser o menos 2 aqui no lugar deste x ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Com menos 1, vai dar 3. Vezes 36, tá fácil de fazer conta, mas se não quiser fazer conta também, olha, só sei que isso vai dar, só preciso do sinal, que é maior que zero. Conclusão, a concavidade é para cima. Agora, eu vou pegar o valor zero para substituir aqui. Se eu puser zero no x ao quadrado, com menos 1,
vai dar menos 1, vai dar negativo, que vai dar negativo menos 36 aqui em cima. Embaixo é positivo, então isso vai ficar negativo. Ou seja, a concavidade é para baixo. E, por fim, eu vou testar o valor 2 aqui no lugar de x ao quadrado. Isso vai dar 4, que menos 1 vai dar 3, mesma coisa que deu quando eu pus menos 2, porque o x está elevado ao quadrado. Ou seja, positivo, concavidade é para cima. Tá ok? Então, nós temos aí 2 pontos de inflexão. Por quê? De menos 1, ó, antes de menos 1, a concavidade é para cima. Depois do menos 1, ela é para baixo. Ela é para baixo até encontrar 1, porque no 1 ela volta a ser para cima. Então, eu tenho 2 pontos de inflexão aqui. Pontos de inflexão, o 1 e o menos 1 são pontos de inflexão. Pontos de inflexão são menos 1 e 1. Aqui embaixo tem a imagem desta função, tá? Então, esta função original que a gente partiu aqui, a função 6 sobre x² mais 3. Vejam que é uma função que, de imediato, a gente não sabe o gráfico dela, não consegue visualizar o gráfico dela, certo? Bom, então, o que nós fizemos para entender esta concavidade da função? As concavidades, né? Derivamos 2 vezes, derivada segunda, igualamos a derivada segunda a zero para achar os candidatos a pontos de inflexão e fizemos o teste de concavidade, identificando quando ela era para cima, quando ela era para baixo, tá? Se fôssemos fazer um esboço do gráfico, nós teríamos essa imagem aqui. Notem que nessa imagem nós temos aqui, olha, os pontos menos 1 e 1 como pontos de inflexão da função. Antes de menos 1, a concavidade era para cima, olha, eu tinha dado positivo aqui, tá? No nosso teste. Entre menos 1 e 1, a concavidade é para baixo, como deu o nosso teste, e a partir de 1, a concavidade volta a ser para cima, como também apontou o nosso teste aqui de concavidade. Bem, então, nós usamos derivada segunda para estudar a concavidade das funções. Os pontos em que há a troca de concavidade são chamados pontos de inflexão. E usamos a derivada primeira para estudar os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. E, dessa forma, também encontrar os máximos ou mínimos relativos da função. Nesta função aqui, se nós continuássemos a trabalhar para fazer o teste da derivada primeira, vejam que ela é crescente até o zero e ela é decrescente depois do zero. Então, nós teríamos o zero aí, encontrar o zero, que é o ponto em que muda de crescente para decrescente, como o máximo relativo da função. Isso não é difícil de fazer. Então, se nós continuássemos lá aqui trabalhando, né, nós iríamos encontrar isso facilmente. Bom, vamos aplicar então agora no exemplo 3, para determinar os pontos de inflexão desta função, tá bom? Então, volto aqui só para mostrar que para determinar os pontos de inflexão, eu preciso estudar concavidade. Encontrar a derivada segunda, identificar os pontos em que essa derivada segunda é zero, montar essa tabela para emitir minha conclusão. Vocês têm alguma dúvida desse exemplo antes de fazermos o próximo? Tranquilo? Posso do exemplo para o exercício? Fazer mais um exercício? Seria bom vocês fazerem juntos comigo, tá bom? Então, vou voltar no compartilhamento da tela e vamos fazer juntos aí mais um exercício de teste de concavidade.
Então, vamos lá. Então, agora, a função que nós queremos estudar, a concavidade, determinar os pontos de inflexão, é um polinômio de quarto grau. O polinômio de quarto grau, ele tem diversos comportamentos também, não tem um comportamento único, né? Ele pode ter uma, duas, três, quatro raízes reais distintas ou até nenhuma. Então, a gente não sabe exatamente o comportamento desta função. Diferentemente de função de primeiro e segundo grau, que a gente, só de olhar a função, a gente já sabe como vai ser o gráfico, né? Então, para determinar esse ponto de inflexão, a gente vai usar derivada segunda. Como é polinômio, é facinho aqui de derivar, né? Eu vou usar, então, só pegar uma base aqui para me facilitar. Derivada primeira de x à quarta é 4x ao cubo. De x à terceira vai ser 3x ao quadrado. De menos 3x ao quadrado, menos 6x. Aqui é x a primeira, né, que nem precisa pôr. E da constante é zero. Opa, fácil de derivar, né, polinômio. Então, essa é a derivada primeira. Eu vou derivar a derivada primeira para podermos aqui, então, encontrar a derivada segunda. Então, 4x ao cubo, a derivada disso é 4x, 12x ao quadrado. De 3x ao quadrado, 6x a primeira. E de menos 6x, a primeira vai ser menos 6. Bom, então, aqui nem precisa pôr, pode pôr só o 6x, nem precisa pôr expoente 1, tá? Vou até tirar aqui para simplificar a escrita. Então, derivada aqui, derivada 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 6x, derivada segunda, 12x ao quadrado, mais 6x, menos 0. Bom, tem que encontrar os pontos em que ela é zero. Perdão. Desligar meu celular. Então, identificar os pontos em que ela é zero não está definida. É uma função de segundo grau, dá para encontrar as raízes desta expressão usando Bhaskara ou usando um outro mecanismo. De qualquer forma, o que a gente pode aqui também fazer para simplificar um pouco é pôr o 6 em evidência, né? Se a gente puser o 6 em evidência, nós podemos aqui reescrever isso como sendo 2x ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2x ao quadrado mais x menos 1. O que pode, eventualmente, aí facilitar para que a gente aplique Bhaskara. Bom, vamos aplicar Bhaskara, então, nisso. Isso vai ser zero quando esta expressão for zero. Então, os pontos em que ela é zero, tá? Nós vamos encontrar aqui, opa, perdi o material. Nós vamos encontrar os pontos em que ela é zero, tá? Aqui usando Bhaskara. Bom, qual que é o delta aqui do Bhaskara, né? Nós vamos ter aqui, então, lembrando aqui, o delta, deixa eu achar aqui o desenho do delta. O delta é o B2, que é 1 ao quadrado, né? Menos 4AC. 4 vezes 2, 8, vezes menos 1, que vai dar... eu já desliguei meu telefone, parece que não desligou. Coisa aqui... Professora, Pois não. você pode repetir essa parte que eu não entendi direito? Ó? A parte de cima, parte de cima.
Essa aí. A derivada segunda, Depois ali, tá vendo? Esse 2x ao quadrado. Da mais onde que x surgiu? menos Em 1 cima. igual a zero. Não, em cima. Do lado Identidade. do igual, do lado igual a 6 ali, ó. O que que você fez ali? Aqui eu pus o É. 6, aqui o 6 em evidência. Aham. Então, aqui eu percebi que essa expressão toda, ela pode ser simplificada colocando o 6 em evidência. O que isso vai me dar de facilidade para usar Bhaskara? Os números vão ser menores, entende? Aham. Porque eu pus em evidência que eu sempre procuro fatorar a expressão para deixá-la numa forma mais fácil quando eu tenho que encontrar os valores em que ela é zero. Então, eu poderia pôr 12x ao quadrado mais 6x menos 6 igual a zero. Eu vou encontrar as mesmas raízes que se eu puser 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero, tá? Por quê? Se eu puser o 6 aqui antes, quando que isto vai ser zero? O 6 nunca vai ser zero. Então, isso só vai ser zero se o que está dentro do parênteses for zero, percebe? Que o 6 Sim. nunca vai ser zero. Então, por isso que a gente pôs o 6 em evidência, facilitou, tá? Então, para que isto seja zero, somente isso vai ser zero se o que tiver dentro do parênteses vai ser zero. Porque daí 0 vezes 6 vai dar zero. Então, facilita aqui, os números ficam menores para a gente trabalhar a equação de Bhaskara. Mas se você quiser fazer com aqueles números inteiros, pode até fazer aí e checar que vai dar tem que dar o mesmo resultado, tá bom? Então, aqui o delta. O delta vai ser B2, né? O B aqui é 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é menos 1. Então, vai dar 1 mais 8, que vai dar 9. Ótimo, porque a gente já sabe que vou precisar da raiz de delta, vai ficar fácil. Então, as raízes agora, se eu for colocar esse delta na fórmula de Bhaskara, né, nós vamos ter que o x aqui vai ser igual. Vou colocar aqui menos b, que menos b é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, e a raiz de delta eu já sei que é 3, né? Dividido por 2a, certo? Então, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 4, que vai dar... Por que ele diminuiu o tamanho assim? Eu queria que diminuísse aqui. Vamos fazer de novo. Então, vamos lá. Quanto que vai dar? Eu vou ter dois valores de x aqui, né? Vou fazer para o mais e vou fazer para o menos. Então, aqui, menos 1 com mais 3 vai dar 2, que dividido por 4 vai dar meio. Ou então, o x vai ser igual menos 1 menos 3, que é menos 4, dividido por 4 vai dar menos 1. Então, eu encontrei as raízes desta expressão, daqui que corresponde à derivada de segundo grau, igual a zero. Tá? A derivada dessa função, né, que deu uma função de segundo grau, eu igualei a zero. Então, vamos lá. Tudo que eu estou fazendo é para achar os candidatos a pontos de inflexão. Para isso, eu preciso igualar a derivada segunda a zero. Tenho a minha função, derivei a primeira vez, derivei a derivada, e aí fatorei aqui, para ficar mais simples, de igualar a zero. Apliquei Bhaskara e achei os pontos, né, os valores de x, que se eu substituir aqui, fazem essa derivada segunda zerar. Tá? Se quiser testar, vocês pegam o valor de x, olha, eu vou fazer só com menos 1, ó, se puser menos 1 aqui, vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2, aqui vai dar 2, 2 menos 2, zera. Bem, em função desses valores que são os candidatos a ponto de inflexão, nós vamos montar aqui a tabelinha para teste,
Deixa eu deixar minúsculo aqui. Então, como eu tenho as raízes menos 1,5, eu tenho que montar os intervalos sempre na ordem, né? Então, eu vou ter x menor que menos 1, antes valores de x antes de menos 1, entre menos 1,5 e maiores do que meio. Tenho que encontrar o valor de teste, um valor qualquer. Aqui eu vou pôr menos 2, aqui eu vou pôr o 0, aqui eu vou pôr 1. Não me interessa o resultado da derivada aqui, mas aqui me interessa o sinal, se eu substituir estes valores na derivada segunda. Vejam que até para substituir os valores, fica mais fácil essa forma já fatorada, onde eu pus o 6 em evidência, do que essa forma anterior, onde o 6 ainda não estava em evidência. Então, apresentar a função na forma fatorada ajuda bastante aí na hora de fazer os testes, tá? Tanto de achar os valores que a função é 0, né, que a derivada segunda é 0, como também para identificar o sinal dela. E aí, então, nós vamos só ver o sinal, não me interessa o resultado preciso. Se eu puser um menos 2 aqui nesta expressão, menos 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 2 vai dar 8, 8 com menos 2 vai dar 6, com menos 1 vai dar 5, vezes 6 vai dar 30, ou seja, vai dar um sinal aqui positivo, maior do que 0, tá? Se é maior do que 0, é que essa concavidade é para cima. Se eu puser o valor 0 aqui, 0 ao quadrado vezes 2 daqui zerou, isso daqui zerou, dentro do parênteses vai dar menos 1, que vezes 6 vai dar menos 6, ou seja, vai dar negativo, concavidade para baixo. Se eu puser o valor 1, aqui vai dar 2, mais 1, menos 1, continua sendo 2, vezes 6 vai dar 12, ou seja, positivo. Se é positivo, a concavidade é para cima. Então, esta função aqui, esse polinômio de quarto grau, ele é côncavo para cima até encontrar o valor menos 1. Aí ele passa a ser côncavo para baixo até o valor meio. E depois ele volta a ser côncavo para cima. Então, os pontos de inflexão, os pontos em que essa função muda a concavidade, são menos 1,5. Aqui tem o gráfico deste polinômio. Então, olha, o polinômio que nós estamos estudando. X à quarta mais x à terceira menos 3x ao quadrado mais 1. Então, este polinômio tem 2 pontos de inflexão em menos 1,5. Eu destaquei aqui, nesta imagem, os pontos de inflexão em vermelho. Olhem só como nós tínhamos identificado. Antes do menos 1, antes desse pontinho vermelho aqui, tá? A concavidade é para cima. Depois do menos 1, a concavidade é para baixo, até chegar no ponto 1, no ponto meio. No ponto meio, a concavidade volta a ser para cima. Então, vejam, né? Esta primeira parte, a concavidade para cima, uma segunda parte, a concavidade para baixo, e uma terceira parte, que a concavidade é para cima. Então, com o teste da derivada, teste de concavidade que a gente usa a derivada segunda, nós conseguimos entender estas concavidades. Bom, se usássemos a derivada primeira igual a 0, nós teríamos os candidatos ao máximo e mínimo dessa função, certo? Que eu coloquei aqui como pontos em azul. Então, isso foi conteúdo já estudado.
Se nós tivéssemos feito aquela tabelinha usando os pontos onde a derivada primeira é zero, nós identificaríamos os intervalos em que ela é crescente e decrescente. E os pontos onde troca de crescente para decrescente são os extremos relativos da função. Então, vejam que aqui a função, antes de chegar nesse pontinho azul aqui de baixo, esse daqui é um ponto de mínimo relativo, ela está decrescendo com concavidade para cima. Chegou aqui no ponto de mínimo relativo, ela passou a ser crescente com a concavidade para baixo. Neste ponto vermelho aqui, ela continuou sendo crescente, só que agora com a concavidade para cima. Atingiu um ponto de máximo relativo, por quê? Porque ela passou aqui neste ponto x igual a zero a ser decrescente novamente. No meio do caminho aqui no x igual a meio, ela troca a concavidade e a concavidade passa a ser para cima, chegou no valor mínimo e começou a subir de novo, se tornou crescente, tá? Então, usando derivada primeira e derivada segunda, a gente consegue identificar esses pontos onde troca de crescente para decrescente e onde a concavidade troca para cima e para baixo. Basicamente, é isso. Deixa eu fechar aqui essa parte da aula. Bom, então, para quem sabia fazer o teste da derivada primeira, e eu comecei, a primeira parte da aula foi dando feedback da prova e fazendo aquela questão que exigia saber isso, dos pontos, dos extremos relativos. Então, agora a gente fecha esse bloco de aplicação da derivada primeira e da derivada segunda para encontrar os extremos relativos e os pontos de inflexão. Consequentemente, estudar o comportamento das funções, os intervalos em que elas são crescentes, decrescentes, concavidade para cima e concavidade para baixo. Dúvidas? Acho que para quem fazia a derivada primeira, o teste com a derivada primeira, agora o teste com concavidade com a derivada segunda é tranquilo, né? Só esses testes aí que é meio complicado. Eu acho que o mais complicado é achar os pontos em que ela é zero. Achar raízes de uma função eu acho sempre mais trabalhoso. Nem sempre é fácil achar os pontos em que uma função é zero. Às vezes dá muito trabalho. Quando é função de segundo grau, a gente usa Bhaskara. Quando é um polinômio que a gente consegue fatorar, é mais fácil de achar. Agora, dependendo da função, achar os pontos que ela é zero é deveras trabalhoso. Tá? Mas o que vocês aprenderam com a derivada primeira é igual com a derivada segunda. Tá bem? Ok? Bom, tem exercícios para vocês fazerem disso. Vou compartilhar lá. Então, se vocês forem no final do material, vocês vão encontrar aqui exercícios, tá? Para estudar a concavidade das funções e determinar os pontos de inflexão. Então, são exercícios da seção 3.3 aí, esses exercícios estão na página 215. Vejam, para estudar a concavidade das funções e determinar os pontos de inflexão em ambos os casos. Acha a derivada primeira, acha a derivada segunda, encontra os pontos onde a derivada segunda é zero, monta os intervalos com esses pontos e naquela tabelinha você faz o estudo da concavidade, tá bem? E aí, se trocou de concavidade, aquele ponto é um ponto de inflexão. Então, olha, tem 8 exercícios aí para vocês fazerem e fixarem esse conteúdo, tá bem? Bom. Então, eu vou fechar esse
essa segunda parte, esse segundo vídeo, para que a gente vá agora para uma terceira etapa da aula, terceira parte da aula, que é a aplicação de derivadas na otimização, encontrar os pontos em que uma função atinge seu valor máximo e mínimo em situações bem próximas do real, tá? Então, vou dar uma pausa aqui.